Olá, meu aluno! Olha, eu aqui novamente, professor Newton vai explicar agora sobre gráficos de termômetros. Quando eu tenho um gráfico com duas escalas quaisquer termométricas e eu quero saber a formulinha de conversão entre a temperatura, nesse exemplo aqui, X, com a temperatura Y. Se eu tenho X, quero achar Y, se eu tenho Y, quero achar X. Repara que ele é uma equação do primeiro grau. Para quem já aprendeu a trabalhar com função do primeiro grau, é uma função de primeiro grau, trabalha com função de primeiro grau e vai achar a formulinha de conversão. Ou então, pode também usar as relações que a gente já aprendeu de transformação entre termômetros, e é o que eu vou mostrar exatamente agora. Eu tenho aqui esse gráfico e eu pego dois pontos com valores dados aqui nesse gráfico. Repara, esse gráfico aqui forneceu dois valores, dois pontos conhecidos. Ponto A, repara que eu tenho na escala Y o valor 10, na escala X o valor 0. E o ponto B, repara que ele tem na escala Y o valor 35 e na escala X o valor 50. Embora não são as temperaturas de fusão e ebulição da água necessariamente, mas com esses valores eu já consigo estabelecer uma relação entre eles. E foi exatamente o que eu fiz aqui, eu vou explicar agora para vocês. Tcharam! Mágica, apareceu. Pegando o ponto A aqui embaixo como referência primeiro, então o que eu fiz nessa situação aqui no ponto A? Eu Estou pegando aqui uma linhazinha. Eu peguei o ponto A como referência e tracei nos dois termômetros, termômetro X e no termômetro Y, os valores referentes a esse ponto. Por quê? Porque esse ponto A, ele tem números que valem para Y e esse mesmo estado térmico também vale para o X. Então, para o Y, enquanto ele vale 10, repara ele aqui, enquanto para o Y ele vale 10, esse mesmo ponto A no X, ele vale 0. Está aqui. Bom, aí eu fiz a mesma coisa para o ponto B lá em cima. Repara só, ponto B. Então, eu tracei aqui uma reta cruzando os dois termômetros, o X e o Y. Quando no Y o valor é de 35, olha só, Y, ele é 35. Repara que no X, se você descer reto até o eixo X, no eixo X o valor é 50. Olha que eu sempre tenho que andar em linha reta. Então, ponto B, eu ando na horizontal até o 35, na vertical até o 50, hein? O ponto A também seria na horizontal, só que eu já estou em cima do próprio eixo Y, mas seria na horizontal, e achar o 10. E para o X eu tenho que descer verticalmente até chegar no X. E quando eu desço verticalmente, ó, o ponto que eu vejo é 0. Bom, aí eu quero estabelecer uma relação matemática. Eu quero fazer a transformação da escala X para a escala Y. Então, o que eu faço? Eu marco traço uma reta, traço uma reta aqui, e marca, de um lado você escreve a escala que você quer tx, e do outro lado você marca a reta que você quer, o valor que você quer, referente à escala ty. Em seguida, você vai fazer aquelas relações matemáticas que a gente já tinha comentado antes. Vamos ver se você lembra dessas relações matemáticas. Falava assim, ó, tx menos 0 está para 50 menos 0. Para quem não lembra, eu já montei aqui para você visualizar. Tcharam! Olha aqui, tx menos 0 está para 50 menos 0. Assim como ty menos 10 está para 35 menos 10, igualzinho termômetros que a gente fez anteriormente. Então, ty menos 10, 35 menos 10, vou simplificar. Lembrando que esse 10 não pode cortar com o 10 de baixo, hein? Proibido, proibido. Então, tx menos 0 é tx, 50 menos 0 é 50. Ty menos 10 não pode simplificar, mantém igualzinho, 35 menos 10, 25. E o máximo que eu posso fazer é simplificar o 50 com 25. Dividir por 25, e na hora que eu cortei aqui para simplificar por 25, aqui deu 1, aqui deu 2, terminou o exercício. Achei a escala
de transformação entre os dois. E aqui deu ruim na hora que eu estava tentando fazer o fechamento aqui, agora sim. E aí achamos a escala entre os dois, a formulinha que acha a relação entre a escala x e y quando eu dou o desenho de um gráfico. Mas não terminou, não. Tem mais um detalhezinho aqui. Eu também posso falar de variação da temperatura quando tem gráfico. E variação, se você lembrar, era bem simples. Quando eu quero a variação x, a variação y, é só tirar esse menos 10 do caminho. E a minha formulinha fica com essa cara aqui, ó. Tcharam! Você chega aqui, né? Corta aqui fora do caminho esse menos 10. Vou tirar ele aqui fora, ó. Tchan, 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 tira o menos 10 fora, aquele número que está somando ou subtraindo em cima sai fora e fica variação Tx sobre 2 é igual a variação Ty sobre 1, está feito também. Se ele fala sobre variação de temperatura, é dessa maneira que você resolve. Pegou a ideia? Tranquilo? Agora é fazer exercícios e estudar. Valeu, abraços newtonianos, fui!